Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós iremos resolver mais um exercício utilizando amplificadores operacionais, tá? Porém, hoje, este exercício que eu vou resolver é mais voltado para o público de engenharia de controle e automação, principalmente para fazer uns links, fazer um link, com as disciplinas básicas que eles possuem, de modelagem, FMC, tá ok? Então aqui eu fiz a sugestão para implementar analogicamente, a função, projetar um controle proporcional, variar o set point e analisar o erro em regime permanente de um sistema de controle para um motor, um sisteminha de controle simples para o controle de velocidade de um motor DC, tá? É um controlezinho proporcional. E aí a gente vai fazer algumas análises. Nós já sabemos que quando nós temos somente um controle proporcional, ele vai fornecer um erro em regime permanente, um erro ao longo do tempo. E nós iremos calcular de forma teórica e depois nós iremos comparar com o nosso circuitinho, tá ok? Só para vocês terem uma ideia, a curva de um motorzinho DC, um motor simples DC, ele tem o comportamento de um sistema típico de primeira ordem, tá? Eu fiz o levantamento dos dados de um motor DC, ele me deu essa curva aqui, ó, em azul, ok? Notem que tem um retardozinho de transporte aqui no início, que nós chamamos de tempo morto, e depois, isso daqui relacionado à velocidade, e após eu aplicar, na verdade, no instante zero, quando eu aplico um degrau, uma entrada em degrau é zero de tensão, depois eu coloco o valor máximo de tensão neste motor. Então este motor ele vai sair da inércia, ele demora um tempinho para sair da inércia, a velocidade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que chega em um momento que ele atinge a velocidade máxima, tá? Deste motor. Então nós consideramos aqui um sistema de primeira ordem. E aí eu peguei esta curva em azul que eu levantei, fiz o levantamento dessa curva do motor e fiz uma interpolação com o sistema de primeira ordem, que é esta curva na cor vermelha, ok? Então ali a gente consegue ver que realmente o motor ele pode ser representado com uma função típica de primeira ordem. Aqui nos nossos cálculos eu irei simplificar um pouco mais. Eu irei desconsiderar aquele tempo morto lá do início, tá ok? Vou considerar que a minha função está partindo realmente ali do zero, tá? Então vou utilizar este conceito de sistema de primeira ordem. Bem, como que eu posso representar um sistema de primeira ordem? Um sistema de primeira ordem, aqui para a nossa simulação, utilizando eletrônica, pode ser representado por um circuito RC, tá? Se eu for fazer a modelagem do circuito RC, eu vou considerar o seguinte, Aqui eu tenho a tensão de entrada, um resistor, um capacitor, aqui eu tenho a tensão de saída, e aqui vai estar aterrado o meu sistema. Eu considero que a minha corrente nesse circuitinho aqui passa em R e passa em C. Eu não terei corrente aqui, ó, em Vout, tá ok? Então a mesma corrente que passa em R passa em C. E eu sei que neste caso aqui, que a reatância capacitiva, deste capacitor aqui, que é o meu XC, é dado por essa equação, 1 sobre 2πfC, que é igual a 1 sobre ômega-C, ou, modelando no domínio da frequência, 1 sobre SC, tá? Geralmente nós sabemos que a parte imaginária ela é negativa, mas nós vamos estar trabalhando com o módulo dela aqui, tá ok? Por isso que aqui está negativo e aqui não está. Vamos estar trabalhando com essa equaçãozinha aqui, já no domínio da frequência. Então, a capacitância, a reatância capacitiva, do meu capacitor, já no domínio da frequência, é 1 sobre SC. A modelagemzinha do meu circuitinho de primeira ordem. Bem, se eu sei que a mesma corrente que passa em R é a mesma corrente que passa em C, basta fazer o cálculo das correntes. Qual é a corrente que passa em R? Vin menos Vout sobre R. Qual é a corrente que passa em C? Vout menos 0 sobre XC. Então tá aqui. Fiz a substituição, quem é XC? 1 sobre SC, ok? Só para que nós venhamos modelar no domínio da frequência. Faço as minhas substituições, eu chego nesta função de transferência. Vout sobre Vin, a relação da entrada a partir de... Desculpem, a relação da saída a partir da entrada corresponde a 1 sobre RC dividido por S mais 1 sobre RC. Este é o modelo, esta é a função de transferência que descreve este circuitinho RC, que é um circuito de primeira ordem, tá ok? Que eu irei utilizar. Então,
um circuitinho de primeira ordem, meu circuitinho RC. Este é o comportamento gráfico dele, ele tem algumas características, por exemplo, ele tem aqui a constante de tempo. O que é a constante de tempo de um sistema de primeira ordem? É o tempo necessário ou intervalo de tempo a partir do degrau que você aplica, né, a partir do estímulo que você aplica no seu sistema, até ele chegar em um valor de 63,2% do valor de referência. Tá? Significa o quê? Se eu tiver aqui uma entrada integral de 1 volt nesse circuitinho, a constante de tempo é o tempo que ele leva para atingir 0,63 volts. Se a minha entrada for uma entrada degrau não unitária, for uma entrada degrau de 10 volts, vai ser o tempo que ele leva para atingir o quê? 6,32 volts, tá ok? É a constante de tempo do meu circuito. Nós geralmente consideramos, né, um critério de 2%, que ele está carregado quando ele chega a 98,2%, ou a critério de 1% quando ele chega aí a 99%, tá, do valor de referência. Lembrando que isso daqui, teoricamente, né, é uma assíntota, então essa curva, teoricamente, nunca vai encostar na assíntota, mas nós já consideramos que naquele valor ali, ou de 98%, ou de 99%, ele já está carregado, ok? Então, esta curva aqui, notem que essa curva aqui que descreve o meu circuitinho RC é muito parecida com a curva do motor que eu levantei, ok? Que é um circuitinho típico de primeira ordem. Ok, então tá ali a nossa modelagem matemática. E aí, como eu falei para vocês que eu vou dar uma ênfase para o pessoal, para os engenheiros de controle e automação, eles já estudaram lá, já trabalharam com malha fechada, né, sistema com realimentação, com representação através de um diagrama de blocos. Ele tem lá o controlador proporcional, né, que é o KP, e nós temos aqui a nossa planta, tá, pessoal? Isso daqui é a planta que nós temos no nosso circuitinho lá. Neste nosso caso aqui, este GP aqui, que é a nossa planta, vai representar a dinâmica do motor, ok? Aquele sistema de primeira ordem. Eu tenho a realimentação, né? Uma realimentação negativa. Então eu tenho valor de referência. Qual é o valor de referência? É o set point, que eu gostaria de controlar esse sisteminha aqui, tá, ok? Ele compara com o valor atual que ele se encontra. Neste nosso caso aqui, falando do motor, seria a velocidade. Olha, eu quero controlar a velocidade em um valor X. Tá? Qual é o valor atual? O valor atual é Y. Então, o valor de X que eu quero menos Y vai gerar um erro. Este erro, né, entra no controlador, o controlador faz um cálculo de uma ação de controle, envia para a planta a partir daquele sinal ela reage e modifica a saída, que é a velocidade. Novamente chega lá, gera um erro e aí está a dinâmica deste sistema, ok? Só lembrando para vocês que neste caso aqui, o meu motor, ele saía de 0 RPM e chegava aqui aproximadamente 2.850 RPMs, quase 3.000 RPM, ok? Então, neste nosso circuitinho aqui, a gente vai estar representando a dinâmica daquele motor, ok? Então, o GP e o nosso GC, que neste caso é só um KP, é um controlador proporcional. Okay? Nós sabemos que o controlador proporcional, puramente proporcional, ele gera um erro em regime permanente. Como que eu posso calcular o erro em regime permanente? Eu utilizo o teorema do valor final. O erro em regime permanente, né? Quando o tempo tende ao infinito, o S tende a zero, tá, ok? Limite de S, né? A equação mais simples é limite de S, de erro de S, tá, ok? De S tendendo a zero. Mas quem é o erro de S? É quando eu pego a minha saída menos a minha entrada, né? O valor da variável de processo menos o set point. Eu tenho um erro ali. Que é isso daqui, ó. Quando eu multiplico RS aqui, eu tenho RS menos Y de S, porque RS vai cortar com RS aqui, tá, ok? Então eu posso separar e colocar dessa maneira. Limite de S vezes RS. Quem é RS? É o meu valor de entrada, é o set point, é a referência, tá, ok? Vezes 1 menos este Y de S sobre R de S aqui, não é esse mesmo carinha aqui não. Já é o meu circuitinho, né, em malha fechada. Ah, Edson, mas como que eu calculo a função de transferência desta representação em malha fechada? Só lembrando, GC-GP sobre 1 mais GC-GP. E a partir daí você consegue calcular o erro em regime permanente, tá, ok? Ah, Edson, mas eu aprendi a calcular utilizando lá o GATA
ou ESS, não tem problema, você pode utilizar aquela equaçãozinha, aquele método que o resultado é o mesmo, não tem problema, ok? Então, eu vou tomar aqui como que se a minha planta, né, tivesse esta função de transferência, 10 sobre S mais 10. Isso significa o quê? Que o RC vale 0,1. O que é o RC valendo 0,1? É o valor de resistência vezes o valor de capacitância. Este produto tem que ser igual a 0,1 para que eu tenha essa função de transferência, ok? Então digamos que esta função aqui de transferência representasse o meu motor, ok? Eu peguei lá alguns valores só para tentar representar, não está fiel, ok? E aí a partir daqui a gente vai fazer aquela representação. Bem, perfeito. Eu tenho aqui então o meu controlador proporcional com ganho 2. Tenho aqui a minha planta e a minha malha fechada. Edson, beleza, né? Então eu sei que eu poderia representar a dinâmica do meu motor através de um circuitinho RC, colocar um controlador e a partir dali fazer umas simulações, né? no meu circuitinho. Fazer o ajuste de ganho, por exemplo, e ver como que o meu sistema se comporta. Perfeito. Como que eu implemento isso daqui utilizando o que nós aprendemos em Eletrônica 2? Bem, este cara aqui eu já vi que é um circuitinho RC. Circuito proporcional nós também aprendemos em Eletrônica 2, sendo que nós aprendemos que o circuito proporcional lá utilizado, ele é inversor, ou seja, ele tem um sinalzinho negativo, não é isso? Quando entra um sinal positivo, ele faz a proporção, porém ele inverte o sinal sai negativo, tá? E aí, se eu quero representar esse cara aqui, seria a mesma coisa. Se eu colocar aqui um menos 2, para que essa representação através do diagrama de blocos permaneça o mesmo, eu deveria inverter esses dois sinais. O RS fica negativo e aqui o feedback ele fica positivo. Isso se eu colocar o sinal negativo aqui na frente do meu controlador proporcional, ok? Então assim, é só uma maneira diferente de escrever, ok? Então, continuando, vamos calcular então o erro em regime permanente se eu der uma entrada, um RS aqui de 5 volts. Bem, se eu der um RS aqui de 5 volts, lógico que 5 volts vai representar uma velocidade. Mas por que eu estou falando que se eu der uma entrada aqui de 5 volts, né? Porque eu vou representar tudo isso daqui de forma eletrônica, utilizando componentes eletrônicos. Então, não vai ter um valor de velocidade, vai ter um valor de tensão na saída que corresponde a uma velocidade, ok? Então, fazendo lá, fechando a malha, eu chego na função de transferência em malha fechada, que é 20 sobre S mais 30, ok? Fechei essa malha aqui, ó. Então, aplicando 5 volts na minha entrada do meu circuitinho, que eu vou mostrar para vocês, que vai ser 5 sobre S, né? É um step não unitário. O meu erro vai ser igual a 1,67 volts. Isso significa o quê? Que quando eu dou um step de 0 para 5 volts, o meu controlador ele não vai conseguir acompanhar. Ele não vai conseguir chegar em 5 volts. Ele vai ficar com erro de 1,67 volts. Significa o quê? Que a minha saída no máximo vai chegar a 3,33 volts. Este vai ser o erro em regime permanente que ele vai manter, de 1,67. Ok? Então, né, simplesmente utilizei, ó, peguei em malha fechada, a função de transferência em malha fechada, substituí aqui e o meu R de S de 5 volts que eu estou aplicando, 5 sobre S. E como que eu represento este diagrama de blocos aqui utilizando eletrônica? Fácil, componentes eletrônicos.